A partir de agora, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista. Tudo em material de limpeza e elétrica. Com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Chama o síndico, Doutor Condomínio! Boa noite, Brasília. Alô, você síndico e morador em condomínio. Hoje é dia 5 de outubro de 2015 e está começando mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio. Colhe o seu ouvido aqui no rádio, prepare-se para meia hora de muita informação sobre o universo condominial. Debates, polêmicas, notícias condominiais, convidados, dúvidas e muitos prêmios. É por isso que já está no ar. Meia hora com o Doutor Condomínio. Aproveite, galera! Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é isso aí. A gente fica muito feliz com a sua companhia aqui todas as segundas-feiras às 9 da noite, aqui no nosso programa Meia Hora com o Doutor Condomínio. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite, Larissa. Boa noite, Doutor Condomínio. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. E obrigada por mais um dia de audiência, né? Beleza. Boa noite, Marco. Boa noite, Doutor Condomínio. Boa noite aos nossos ouvintes de Brasília e também dos outros estados do Brasil que estão ligadinhos na gente. Beleza. Boa noite, Jader. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aqui de Brasília e também os internacionais lá de Assunção. Assunção. Estamos muito chiques. Maravilha. Sim. Gente, participe também do programa fazendo suas perguntas pelo WhatsApp 93208474. Tire suas dúvidas e ainda concorra a muitos prêmios. Mande um e-mail para doutorcondomínio09, doutor por extenso, @hotmail.com, ou acesse o site do doutorcondomínio.com, que você vai ter muitas novidades lá. Beleza? Vamos começar. Destaques do programa. No tema do dia, vamos debater sobre o seguinte assunto: a função do secretário em uma assembleia. Muitas informações e novidades nas notícias condominiais desta semana. Veja o nosso destaque. Condomínio deve pagar por danos morais e materiais a visitante. No Conexão Jurídica dessa semana, com o Dr. Rodrigo Carpati, direto de São Paulo, nosso bate-papo será sobre cobrança de taxa condominial, fração ideal ou rateio. Aconteceu no condomínio. Atividade ilegal é surpreendida em condomínio no centro do Rio de Janeiro. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Beleza, pessoal. Bom, na semana passada a pergunta não foi respondida, então a gente vai lançar de novo, tá? Se você quer participar do quiz com o Doutor Condomínio, responda agora pelo 93208474 a seguinte pergunta: a taxa extra pode custear despesas com 13º salário? Sim ou não? Se você acertar a resposta, você vai concorrer simplesmente à caneca mais famosa do Distrito Federal, quiçá do Brasil daqui a pouco, né? Essa caneca é muito disputada. Então é isso aí. Entre em contato com a gente, 93208474. Tema do dia com o Doutor Condomínio. Bom, hoje nós vamos falar sobre a função do secretário de uma assembleia. Todas as suas atribuições, suas responsabilidades e até as suas penalidades quando ele não agir da forma correta. Não é isso, Larissa? Isso mesmo. É importante a gente lembrar que a função básica do secretário é fazer os registros de tudo que acontece na assembleia, né? Isso. Lembrando ainda que ela tem que ser escrita de maneira clara e objetiva, né? Não é preciso colocar absolutamente cada detalhe que acontece na assembleia. A ata ela tem que ser objetiva,
né? Tem que ter os detalhes, mas os detalhes de forma prática, né? Objetiva. Exatamente. Quais foram as deliberações, quem falou, quem pontuou, não discussões que não levaram a nada, coisas do tipo. A gente já pegou atas de condomínios com 35 páginas, 20 páginas, né? Não há necessidade de ser tão prolixo assim, né? Exatamente. Você tem que traduzir o fato, né? O que foi discutido e principalmente as decisões, as deliberações, mas de uma forma clara, objetiva e concisa, né? Que o condômino que não foi, ele não quer saber como dizia lá na praça, né? Dos mínimos detalhes. Ele quer saber o que foi decidido, como foi decidido e o que ele tem que pagar, eventualmente, se tiver uma taxa. Né? E esse secretário do condomínio é eleito a cada assembleia, é isso? Assim? Não existe um secretário oficial, né? Aquele cidadão que ele é nomeado para sempre como secretário, né? Ele vai ser por assembleia, tá? Por cada assembleia vai ter um secretário especificamente que vai ser eleito ou indicado pelo presidente. É isso que eu ia falar. Normalmente, quando o presidente da mesa é escolhido no início da assembleia, ele pode nomear o secretário para redigir a ata, né? Ou então, como ele foi eleito, como o presidente foi eleito pela assembleia, o secretário também pode ser. Mas não tem aquele cidadão que vai ser para as assembleias, quando ele chega lá, o pessoal, chegou o secretário. Sim, porque o que acontece? A maioria das pessoas não quer secretariar, né? E a gente já viu também algumas, eu até brinco, às vezes chega um resumo de atas pra gente que não tá em português. Não porque a assembleia foi feita no exterior? Não, foi feita aqui mesmo, mas você não consegue ler o que tá escrito, muito menos o linguajar utilizado. Nesses casos, é muito complicado. Nesses casos, são pessoas que têm mais facilidade em transcrever aquilo que está sendo decidido, que já tem o costume no condomínio, mas não quer dizer que é obrigatório que seja sempre a mesma pessoa. A gente sempre que vai numa assembleia pergunta, tem algum professor aqui? Aí o pessoal... Não, até porque tem que ter o perfil, né, pra fazer isso realmente, né? Exatamente. Gente, porque dá trabalho. Depois você vai, só um pouquinho, Larissa. Depois você vai perguntar pra essa pessoa que redigiu, ele fala assim, eu não sei o que eu escrevi. Então, como é que você vai traduzir aquilo, né? Então, tem que saber também escolher a pessoa pra não ter problema depois, né? Exatamente. É uma função muito importante, né? Porque é daquelas anotações que o reflexo da assembleia vai acontecer, ou seja, a ata. Né? É um documento oficial do condomínio que tem que estar muito bem escrito, muito bem detalhado. Objetividade. Mas esse documento do condomínio, ele é revisto antes de ser publicado, não é assim? Isso. O secretário vai redigir de forma objetiva, na integridade de tudo que aconteceu, né? Dentro daquilo que a gente acabou de falar, né? Dentro de uma... Tem que ser conciso. E o presidente vai ler também essa ata e vai assinar juntamente com o secretário. Então, se alguma coisa não bater, nenhuma informação não bater, olha, não foi isso que foi tratado. Então, o presidente vai sugerir a alteração e o secretário vai fazer a alteração. Imagina que se ele erra no valor do condomínio, então, e aí isso é publicado. Às vezes acontece, você tem que fazer uma re-ratificação dessa assembleia, dessa ata. E publicar novamente para os condôminos. Exatamente, né? Registrar novamente, publicar para os condôminos novamente. Tá. O posicionamento do secretário numa assembleia, ele fica normalmente ao lado do presidente, na mesa, que compõe os trabalhos da assembleia, né? E ele tem algumas outras funções além de escrever. Ele normalmente dá suporte também ao presidente da assembleia, no caso de coleta de procurações, né? Você ia perguntar isso, né? Exatamente. Né? Então você chega aquele pessoal com procuração. O presidente, e a gente vai falar disso mais à frente, ele tem uma outra função, de conduzir a pauta da Assembleia. O secretário não. Ele vai realmente secretariar, ele vai auxiliar o presidente nas ações administrativas da Assembleia. Dentre elas a gente tem a coleta de procurações, apuração de resultado de eleições, coisas mais burocráticas ficam a cargo do secretário, coisas mais... práticas e, vamos dizer assim, jurídicas a cargo do presidente da Assembleia, né? O que o secretário tem que tomar cuidado? Errar o texto. Errar o texto pode causar aquela re-ratificação que a gente acabou de falar. Divergências de informação, né? Às vezes você fala que aquela parede é para ser pintada amarela, ele fala que é para botar verde. A confusão está armada. E então... também acontece muito problema quando vai descrever algo que alguém falou.
Né? Então, algumas pessoas falam, mas eu não usei essa palavra, mas eu não falei nesse tom. Então, assim, tem que ter muito cuidado ao anotar as falas, né, no momento da assembleia, porque algumas pessoas podem se sentir prejudicadas. Exatamente. Né? Quem fez o comentário vai direto, na hora que lê a ata, no comentário que fez, né? Exatamente. Com certeza. Por isso, clareza, né, também. Por isso também é importante a revisão, também depois do síndico, além do secretário e do presidente. Né? Porque quanto mais analisado antes do registro, diminui a possibilidade de erro. Né? Exatamente. Aí vem uma outra pergunta. O síndico pode secretariar? Isso é muito questionado. Isso aí é uma grande questão, né? Não tem nada que diz que o síndico não pode presidir ou secretariar uma assembleia, mas né? Não deve. Mas a gente não recomenda. A orientação que a gente dá é para que o síndico não assume esses cargos na Assembleia, porque pode haver questionamento sobre uma influência na decisão do condomínio, né, no momento de montar. Porque ele é parte interessada, né, Larissa? Da administração. Então ele está ali propondo um aumento de taxa condominial, né? Ele mesmo vai propor e ele mesmo vai registrar isso. Então não é legal o síndico ocupar as duas funções. Ele já está ali com o interesse, vamos dizer assim, logicamente o interesse na gestão do condomínio com relação a alguma pauta. Ele mesmo vai aprovar aquilo ali? Vai registrar, melhor dizendo? Isso evita questionamentos futuros, né? Então a gente não recomenda mesmo. Mas não há nada que impeça. Não existe nenhum impedimento legal. Existe impedimento moral. Né? Até porque se o síndico for um cara íntegro, transparente, honesto, né, não teria problema. Mas mesmo assim, Marco, eu acho que não é legal, né? Okay. Eu acho que você deve buscar dentro da Assembleia alguém que... não é possível que não tenha um cidadão lá que possa fazer essa função, né? Às vezes tem uma Assembleia que só vai o síndico, aí não tem jeito. Isso acontece. Bom, e para finalizar, vamos colocar aqui a questão do perigo de um secretário adulterar uma ata. Olhem bem aqui. O artigo 299 do Código Penal diz o seguinte: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade dos fatos juridicamente relevantes. Então, é crime alterar aquilo que foi decidido e, eventualmente, o secretário transcreveu de uma maneira diferente. Não vou dizer que com dolo, mas às vezes pode haver dolo ou algum interesse do secretário, ele pode responder penalmente sobre essa adulteração. Então, muito cuidado. Então o negócio é mais sério que eu estava pensando. Exatamente. Tá? Bom, gente, eu acho que é isso aí. Papo encerrado. Beleza. Participe com a gente do programa fazendo suas perguntas pelo WhatsApp 93208474. Tire suas dúvidas e ainda concorra a muitos prêmios. E se você quer tirar suas dúvidas comigo, com o Doutor Condomínio, preste atenção. Mande um e-mail para doutorcondomínio09@hotmail.com, doutor por extenso. Ou acesse o site doutorcondomínio.com, que tem muita coisa legal lá. Beleza? Esse cara sou eu. Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. Vamos lá, vamos responder, né? Pagão falou, vamos responder. Vamos. Diga, sim. Jader. Aqui o nosso WhatsApp não está parando. E aqui a gente só tem pergunta boa. Opa, beleza. Vamos responder. Uma resposta boa também, né? Vamos começar com a Maura, com o final do telefone 6404. Sim, que do residencial Portal do Cerrado, setor O. Opa, vamos lá, Maura. A Maura quer saber o que fazer quando os condôminos não compreendem o balancete. Detalhe, é que o condomínio está com um déficit mensal de R$5.000. Estamos de mãos e pés atados aqui com a greve do judiciário. Para pagar esse rombo, utilizando a taxa extra e o fundo de reserva, é possível ou teria alguma outra opção? Então, vamos lá, vamos organizar. Primeiro, vamos à questão de que ninguém está entendendo o balancete. Se não está entendendo o balancete, precisa realmente contratar uma empresa ou a empresa ir lá no condomínio e orientar e tirar todas as dúvidas deles, porque tem que entender.
O balancete condominial já é simples, imagine se você não entende. A segunda questão é isso, é desviar uma verba. A taxa extra e o fundo de reserva, eles têm uma destinação específica, né? Então eles não podem ser desviados. Se existe um déficit orçamentário, precisa haver, Maura, né? Maura, Isso. uma análise na previsão orçamentária, uma reavaliação na previsão orçamentária, para que isso não aconteça. Emergencialmente, o que vocês devem fazer? Chamem uma assembleia e peçam uma taxa suplementar para cobrir esse orçamento de forma emergencial. Nunca buscando no fundo de reserva nem na taxa extra. Perfeito. Vamos lá. Agora, doutor Condomínio, a gente tem uma pergunta que vai precisar de um raciocínio lógico. Ai, meu Ih, Deus. caramba. Quer me Charada? complicar, hein, Jade? Vai ser charada agora. Vamos lá. Vamos lá. A Isabela de Taguatinga pergunta: na ata de convenção, diz que são 5 dias para a convocação da Assembleia. Certo. Neste caso, a convocação foi feita dia 25 e a Assembleia ocorreu dia 29. Está dentro do prazo de 5 dias ou anteciparam a Assembleia? Veja bem, uma coisa é a convocação, outra coisa é a realização. Não vamos misturar uma coisa com outra. A convocação tem que ser com 5 dias, conforme determina a convenção de antecipação. A realização da Assembleia pode ser com menos tempo. Eu não vejo problema nenhum. Porque são coisas diferentes. Uma coisa é você convocar, outra coisa é você realizar. Ok? Se a Assembleia vai ser convocada para o dia... Como foi aí? Dia 29, né? Foi feita a convocação dia 25 e a Assembleia ocorreu dia 29. Ela ocorreu com 4 dias. Depois da convocação. Mas a convocação foi para que dia? Aí ela não diz, né? Não, mas provavelmente foi feita... Se foi para 29, se foi para 29, tá errado. Se foi, por exemplo, para 30 e fez 29, vamos lá. Não. Vamos Na lá, verdade, que é raciocínio lógico mesmo, hein? Não, pelo que eu entendi, doutor Condomínio, a convocação foi feita fora do prazo. Não é isso? Não, ela não fala isso. Na verdade, isso. ela não... Pelo que eu entendi da pergunta, ela não cumpriu os 5 dias. Então, isso. O cumprimento da data prevista, do período previsto nas convenções, eles só podem não ser cumpridos quando forem em casos excepcionais, em casos de urgência. Isso. Então, nesse caso, eu acho que essa é a melhor resposta. Pode ter havido uma pauta, né, que era emergencial. Então, não se cumpriria os 5 dias conforme a convenção. Agora, se não era uma pauta emergencial, foi feito de maneira errada. Exatamente. Tá Então, respondido. Fechou. Como é o nome dela? É Isabela, né? Isabela. Se a Isabela que depois quiser mandar mais detalhes, a gente responde isso aí. Doutor Condomínio, mandar um grande abraço para Gabriela Macedo, do Cruzeiro, que tá ouvindo a gente. Opa, um abração, Gabriela. Mais alguma aí, Jade? Opa. Vamos para depois. Tem muita coisa. Vamos seguir. Quiz com o Doutor Condomínio. Participe com a gente, 93208474 e responda a seguinte pergunta: a taxa extra pode custear despesas com 13º salário? Sim ou não? Você vai concorrer ao final do programa a uma linda caneca, linda e disputada caneca exclusiva do nosso programa. Participem! Atenção síndicos, procurando uma assessoria para o seu condomínio? A JR Office, empresa líder de mercado, oferece tudo o que você precisa na medida certa. A melhor pasta de prestação de contas do DF, o Office Book, cobrança especializada, secretariado em assembleia e muito mais. Acesse agora nosso site ou ligue 3011-7316. Notícias condominiais. Doutor Condomínio? Vamos lá. Sobrou pro condomínio. O que foi agora? Condomínio deve pagar por danos morais e materiais a visitante agredido pelo porteiro. O condomínio residencial Arvoredo, lá em Belo Horizonte, foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sim. O agredido vai receber R$ 3.500 por danos materiais e R$ 5.000 por danos morais. Ixi. Os desembargadores da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmaram a decisão de primeira instância que considerou o condomínio culpado por ato do porteiro que agrediu o visitante, irmão de uma moradora. Ixi, dá problema mesmo. Segundo os dados do processo, o porteiro discutiu com o irmão da moradora, saindo da portaria com um pedaço de madeira,
com o qual agrediu o visitante na cabeça. Ai. O negócio foi sério. As agressões foram confirmadas pelo depoimento de testemunhas e as lesões foram comprovadas por laudo de exame de corpo de delito. Agora, o que esse cidadão disse pra esse porteiro, hein? Não sei, agora que a madeira era brava, era, né? Inconformado com a decisão, Inconformado com a decisão, o condomínio recorreu da decisão, alegando que o porteiro é que teria sido agredido. No entanto... Quem saiu com um pedaço de pau, não foi o porteiro? Foi, então. Mas o condomínio apelou, disse que foi agredido foi o porteiro. Foi em defesa, né? No entanto, para o desembargador relator do caso, após a análise das provas, concluiu que a culpa pelas lesões foi do porteiro, que teria agredido o visitante sem motivo. Sem motivo, hein? Imagina. O magistrado entendeu que ficou evidente a responsabilidade objetiva do condomínio pela atitude agressiva de seu empregado, o que o leva à obrigação indenizatória, ou seja, vai ter que pagar, doutor. Na verdade, o que acontece nesse caso aí? O porteiro, ele é preposto do condomínio. Tudo que ele fizer... Ele acaba respondendo solidário, né? Exatamente, ele envolve o condomínio também. Então, os síndicos têm que orientar os seus porteiros aí, tomar muito cuidado com isso. Tem que saber quem vai contratar, né, doutor condomínio? Exatamente. Porque o pessoal costuma não ver a ficha corrida do cidadão quando contrata, né? Exatamente, mas cuidado, muita orientação, né, os porteiros, para não fazer qualquer atitude que ele tomar ali, pode reverter para o condomínio. Beleza. Vamos lá, participe do nosso programa mandando um WhatsApp para 93208474, tire suas dúvidas ou mande um e-mail para cá, doutorcondomínio09, doutor por extenso, @hotmail.com, ou no site do doutorcondomínio.com, tem muita novidade lá, beleza? Momento Doutor Condomínio. Os telhados dos prédios, por determinação legal, são considerados área comum e não podem ser utilizados individualmente. A instalação de aparelhos de ar-condicionado, dentre outras máquinas, só podem ocorrer com a anuência dos demais condôminos, em Assembleia Geral e com quórum qualificado. Outras dicas, acesse o site doutorcondomínio.com. Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica. Boa noite, Rodrigo Carpati. Boa noite, Aldo Júnior, doutor Condomínio. Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Aqui em Brasília tá pegando fogo. Como é que tá em São Paulo? Aqui tá um friozinho. Rapaz, vou embora pra aí. Aqui tá brabo o negócio. O maçarico tá ligado aqui. Rodrigo. Tiramos as malhas do guarda-roupa. Tá certo. Querido, vamos lá, né? Aquela eterna discussão. Cobrança da taxa condominial. Eu cobro pela fração ideal ou faço rateio de despesa, Rodrigo? Então, o que diz a lei, a regra é fração ideal, salvo disposição diversa na convenção. Então, o formato que a legislação traz é fração ideal, salvo se aquela convenção já vier com uma situação diferenciada que prevê um rateio diferenciado, seja por rateio de despesa, seja por unidade, ou se aquela coletividade em assembleia, pelo voto de 2/3 dos condôminos, transformarem aquela fração ideal em rateio de despesas ou outro formato que lhes pareça mais interessante. E o judiciário, Rodrigo, como é que está se manifestando hoje quando tem uma demanda desse tipo? Então, nós tivemos um caso muito conhecido, que foi aquele caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso, famoso. Que entendeu que uma cobertura não deveria pagar o valor pela fração ideal e sim pelo proveito efetivo. Certo. Que é sim uma tese muito interessante, porém não era a aplicabilidade naquela convenção específica. Então, esse caso, a cobertura teve um ganho de causa para pagar a taxa pelo tipo, mais 20%, porém, nós temos falado por aí que o STJ julgou e entendeu dessa forma, o que não é correto, uma vez que esse recurso foi rejeitado, por isso que a decisão acabou sendo confirmada. Então, é uma situação que pende sim de decisão do STJ e entendo acertada a cobrança pela fração ideal e não em função do tamanho da unidade, porque
porque a lei diz que o formato é fração ideal ou o que foi convencionado. Então, poderia cobrar o convencionado apenas se a Assembleia se entender. Só para ficar clara a questão do proveito efetivo, né? Explica aí o que é o proveito efetivo, a questão do uso, do que ele usa, né? O espaço que ele usa. O proveito efetivo é exatamente o que ele utiliza. Então, essa é uma teoria que foi instituída desde 64, o próprio Nascimento e Franco seguiu essa orientação. Por exemplo, eu tenho uma loja dentro de um conjunto habitacional, dentro de um condomínio. Certo. Essa loja ela não pode pagar o mesmo condomínio do que aquele morador que usa o elevador e que usa a área comum. Então, o proveito efetivo daquela loja seria outro, então ela deveria arcar somente com aquela parte que lhe dispõe, que ela utiliza. Perfeito, meu querido. Então é isso aí. Acho que fração ideal e rateio vai continuar aquela eterna discussão e a gente vai estar aqui sempre elucidando, esclarecendo tudo que for possível, não é isso? Com certeza, a gente ainda vai discutir muito isso. Queria deixar um abraço pro Marco, pra Larissa, pro Jader, que faz tempo que eu mando um abraço pra eles. Obrigado, Rodrigo. Um abraço pra você e bom frio. Faz muito tempo, né? Tem uma semana, faz uma eternidade, né? Querido, um grande abraço, até segunda-feira que vem. Valeu. Um abraço, um abração. Vamos lá, participe do quiz com o Dr. Condomínio. Mande sua pergunta agora para 93208474. Pergunta não tem nada de pergunta. Responda a nossa pergunta no 93208474, que é: a taxa extra pode custear despesas com 13º salário? Sim ou não? Se você acertar, você vai concorrer ao final do nosso programa a uma linda e concorridíssima e desejadíssima caneca do Dr. Condomínio. Participem! Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Doutor Condomínio! Beleza! Doutor, aqui é o apagão maluco, bicho. Ó, o síndico me cobrou uns atrasados aí e essa crise aí tá pegando no bolso de todo mundo. Como é que eu vou pagar, moço? Eu preciso entrar pra dentro dormir. Paga e entra, sem vergonha. Vamos lá, Jader. Opa! Agora, deixa eu te falar, ó. Eu tô encucado com essa pergunta que você me fez aí da Isabela. Você quer voltar? Que ela passou mais informações, inclusive, aqui pra gente. Ela quer saber se pode anular essa assembleia. Mas ela tem que esclarecer pra gente certinho a data da convocação, se foi pro dia 30 e foi dia 29. Se ela foi emergencial ou não. Isso. Pega o contato dela que a gente vai responder ela detalhadamente. Na semana que vem a gente traz a pergunta completa e responde, que pode ser uma dúvida de também outros de nossos ouvintes, né? Sem dúvida, vamos lá. E aqui o pessoal só tá mandando perguntas. Hoje estamos que estamos. Então vamos lá. O Alexandre da Ceilândia quer saber: o atestado médico deve ser cobrado pela academia do condomínio? Bom, o atestado médico... Não existe nenhuma regulamentação sobre atestado médico, tá? O que deve ter o condomínio é questão: menores de idade não podem frequentar a academia, não devem frequentar a academia. Agora, o atestado médico é uma questão de responsabilidade. A gente acabou de falar aqui sobre o preposto do condomínio, né? Que o porteiro, se fizer alguma bobagem, ele pode causar um dano ao condomínio. A mesma coisa na academia. Imagina alguém falecer, ter um mal súbito numa academia do condomínio, o problema que vai ser. Então não existe uma regra específica, mas é muito aconselhável, quando se trata de saúde, de realmente apresentar o atestado. Diga-nos. O ideal também é que os condomínios normatizem a utilização da academia. Sem dúvida. Ou seja, incluam as regras para utilização no regimento interno, numa parte específica, o uso da academia. E aí, em assembleia, eles podem dissertar quais as regras que eles acham conveniente incluir para o condomínio deles. É muito prudente que peça, tá? Por uma questão de saúde. Perfeito. Vamos para mais uma aqui. Essa é do Clóvis, da Asa Sul. Ele quer saber, doutor Condomínio, todas as atas precisam ser registradas em cartório?
Não, Clóvis. As atas que precisam ser registradas são apenas as atas que trazem repercussão para terceiros. Por exemplo, banco. Banco é um terceiro interessado, então ele não conhece a comunidade do condomínio, então ele precisa que isso seja registrado para que tenha fé pública e ele possa fazer o devido registro, porque gera uma responsabilidade civil também para o banco, né? Ou seja, as Assembleias Gerais Ordinárias, onde tem eleição, porque há movimentação no banco pelo síndico. Além da ordinária, a de instituição do condomínio é muito importante que seja registrada, porque então, ela se torna pública, né? Respondendo à dúvida dele, elas não são todas obrigatórias, tá? Agora, eu vou dizer o seguinte, eu registraria, porque existem síndicos e síndicos, organizados e desorganizados, né? Se porventura perde o livro de registro ou qualquer coisa, você tem todas as atas no cartório e fica muito mais fácil você buscar recuperá-las, todo esse histórico, né? Mas questão de obrigatoriedade não. Eu diria em termos de organização para o condomínio, eu registraria. Perfeito, então. Cabe Beleza? mais alguma ou já encerrou nosso tempo? Estamos no limite, mas vai mais uma, é rapidinho. Doutor Condomínio, é a Marlene Silva de Águas Claras que quer perguntar. Doutor Condomínio, o síndico de nosso condomínio convocou uma assembleia apenas com a pauta Assuntos Gerais. Isso é legal? Nossa, isso é uma confusão generalizada. Essa foi ótima. Convocar uma assembleia só com assuntos gerais, o cara quer confusão. Não, Assuntos Gerais dá um tema exclusivo aqui no nosso programa, né? Porque é muito questionado sobre isso. Não pode, tá? Não é que não pode, não deve convocar, porque assuntos gerais não decide nada, em resumo. Beleza? Nada pode ser deliberado, então. Isso aí. Bom. Doutor Condomínio, queria mandar um grande abraço pro Fábio Marques, do Guará, que tá ouvindo a gente. Esse Fábio sempre ouve aqui, né? Pro Arlen Frigo, da JR Office, que também é um dos nossos ouvintes assíduos. Ah, muito bem. E Gustavo Alves, do Parque Sul, a galera do Parque Sul ouvindo a gente. Muito bom. Sabe quem tá ligado da gente, doutor Condomínio? Quem? A Edila, lá de Valparaíso. Um abraço pra Edila, ganhadora da nossa caneca. Aqui. Um abraço, Edila. E a Ju aqui também da Asa Sul. Maravilha, um abraço pra todos vocês. Também não pode... Opa, fala. É que também a Edila aqui reforçou. Mande um abraço pra minha filha, pra Stephanie. Pra abraço, Stephanie já tá famosa. Tá ficando famosa, hein? Isso aí. Bom, responda o quiz no 93208474. A taxa extra pode custear as despesas com 13º, sim ou não? E concorra à nossa famosíssima caneca. Se você vende produtos e serviços para condomínios, não perca esta oportunidade. Anuncie na Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Aqui sua empresa se torna uma referência, porque nós colocamos sua marca frente a frente com quem decide, o Síndico. Ligue 3011-7316 ou acesse nosso site folhadosindicodf.com.br. Direito do Trabalhador, com o Doutor Condomínio. Beleza, essa semana nós vamos falar de adicional noturno. Eu queria falar diretamente com os vigias dos condomínios. Você sabia que se você estender o seu horário de trabalho nas manhãs do dia seguinte, você recebe como adicional noturno também? É isso aí. A convenção coletiva de vocês diz exatamente isso. Se você, enquanto perdurar a prorrogação, mesmo que seja durante o dia seguinte, na manhã do dia seguinte, você vai estar recebendo como adicional noturno, beleza? Aconteceu no condomínio. Atividade ilegal é surpreendida em condomínio no centro do Rio de Janeiro. Doutor Condomínio, o senhor conhece a famosa agiotagem? Vixe. Pois é. Descobriram isso no condomínio? 3 suspeitos foram presos no centro do Rio de Janeiro por causa desta prática ilegal. Os acusados pela polícia de agiotagem foram presos em flagrante num prédio na Avenida Presidente Vargas, bem ali perto da Candelária. Ali no centro. Policiais da Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado chegaram ao local após uma denúncia anônima. Sim. No prédio, os agentes encontraram salas onde funcionava o escritório de agiotagem. Segundo a polícia, o suspeito recebia das vítimas as parcelas de empréstimo, cerca de R$4.000 foram apreendidos, além de material de propaganda. Os presos serão autuados por crime de usura e pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. E tem mais. A polícia investiga também se o grupo
alguma ligação com os milicianos. Milícia, doutor. Que loucura. O negócio lá é brabo, hein? É brabo. Isso aí. Beleza. Mande o seu WhatsApp pra gente, 93208474, e responda a nossa pergunta de hoje. A taxa extra pode custear a despesa com 13º, sim ou não? Responda rapidinho que já tá acabando. Bora, DJ. Momento Doutor Condomínio. A taxa complementar ou suplementar normalmente é instituída em assembleia visando suprir déficit no orçamento. Sua implementação tem o objetivo de custear as despesas que excedam os limites orçamentários ou ainda para quitar as despesas de fim de ano, como 13º e encargos. Outras dicas, acesse o site doutorcondomínio.com. Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Larissa, manda Doutor ver. Condomínio, eu acho que o pessoal está com muita dificuldade no entendimento sobre a nossa pergunta. Exatamente. Da taxa extra, 13º. Eu tenho uma sugestão. Proponho aqui aos meus colegas de programa, Marcos, Jader, Doutor Condomínio. Aí, Magrão, você também. Eu queria saber se vocês concordam desse ser o nosso próximo tema do programa. Eu acho que sim. As dúvidas são enormes com relação a isso aí. Obrigada. Olha aí. Acatada a sugestão. Perfeito. Então é isso, ninguém mais vai ficar com dúvida. Programa que vem, taxa extra, se pode custear. O que vai custear? 13º ou não? Maravilha. Discussão de pauta ao vivo. É Show isso de aí. Amigos do Doutor Condomínio. Alto Júnior, aqui é o Zico que está falando. No programa Meia Hora com o Doutor Condomínio, que vocês sejam muito felizes e que todos aqueles que possam escutar possam realmente receber grandes dicas e que vocês tenham muito sucesso no programa, tá? Grande abraço. Fala galera, queria mandar um abraço pro Aldo, desejar toda a sorte do mundo nessa nova empreitada, programa Meia Hora com o Doutor Condomínio. Valeu, Aldo, abração. Do PVC, Paulo Vinícius Coelho. Alô pessoal, quem tá falando é Toninho Pop. Eu também, quando tenho alguma dúvida sobre condomínios, sobre morar em condomínios, eu fico ligado aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio, com meu amigo Aldo Júnior. Maravilha, esse quadro novo nosso é o seguinte: se você quiser mandar sua mensagem, mande pra gente 93208474 e a gente bota você no ar desse jeitinho aqui, ó. Quer ver? Alô, ouvintes da Rádio OK FM, quem tá falando é Edilberto, da Proativa Serviços Gerais, empresa especializada em limpeza e conservação de condomínios. Venho aqui para parabenizar o Doutor Condomínio por esse programa maravilhoso. Conte com a gente em tudo que for para melhorar a prestação de serviços para condomínios do Distrito Federal. Um forte abraço. Tá vendo aí, galera? É desse jeito. Maravilha. Semana que vem tem mais. Valeu? Um abraço. Dica da semana com o Doutor Condomínio. Bom, a dica da semana é a seguinte: o síndico deve sempre decidir pelas contratações de serviços ou nas compras de produtos, sempre respeitando os limites do orçamento aprovado em assembleia, pela simples razão de que responde civil e criminalmente por todos os atos de sua gestão. Galera, tá acabando. Estamos no final. Eu queria falar pro Renato lá do Rio de Janeiro que está nos ouvindo, e semana que vem a sua mensagem vai ao ar, Renato, eu te prometo, tá bom? Já recebi sua mensagem aqui, mas semana que vem vai estar no ar, beleza? Gente, estamos terminando. Um abraço, Larissa, um abraço, Marco, um abraço, Jade, obrigado. Um abraço a todos. Não deu para responder todo mundo, são perguntas, muitas perguntas. Graças a Deus são muitas perguntas. Mas segunda que vem a gente tá aqui de novo. A gente tá aqui de novo. Abraço para os síndicos do Sudoeste. Maravilha, um grande abraço para vocês. Valeu, boa semana, saúde, paz, sucesso a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu na OK FM Meia Hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação: Aldo Júnior.
Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.